O texto da nossa reflexão de hoje está no segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso de número 11. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus. Prefiro que ela recue 10 graus. 10 degraus, perdão. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Você já foi ao funeral de alguém que morreu de maneira inesperada? Seja uma fatalidade, seja uma enfermidade inesperada, um mal súbito. Eu estou lembrando aqui do funcionário do Valdeci, né, Valdeci? Caiu do telhado e de repente a gente estava lá fazendo o velório dele. Lembro da Érica também, o pai da Érica, estava tudo bem, foi dormir, teve um mal súbito, no outro dia estavam realizando o seu funeral. Mas você conhece, já pôde ter essa experiência? Eu acho que o pai do Samuel também, né? Foi muito rápido também, né, Samuel? Levantou e caiu. E em muitos casos, não é incomum, gente, que os familiares, principalmente comigo que sou pastor, mas já aconteceu mais de uma vez, de pessoas depois da família vir compartilhar comigo sobre a desordem que estava a vida daquela pessoa que faleceu. Às vezes, a desordem na vida daquela pessoa estava no ambiente que ela vivia, um ambiente desorganizado. As coisas delas eram desorganizadas. A vida dela, o ambiente em que ela vivia era um ambiente desorganizado. Mas, às vezes, o que se percebe é que a própria vida da pessoa era uma vida desorganizada. A própria vida dela estava desorganizada. Muitas vezes até problemas morais, às vezes até casos extraconjugais aparecem na vida de pessoas que faleceram. Já vi casos que aparece uma terceira pessoa, então, reclamando até os bens. Mas não é incomum isso. Depois que a pessoa falece, a gente perceber que ela vivia num ambiente desorganizado. Isso pode acontecer em vários sentidos. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa profecia de Isaías para o rei Ezequias, que é: coloque a sua vida em ordem. E esse vai ser o tema da minha mensagem hoje, tá? Coloque a tua casa em ordem, é a ordem que ele dá para Ezequias. Mas eu quero dizer, coloque a tua vida em ordem, são sinônimos, tá? Coloque a sua vida em ordem. O que é que a gente pode aprender com essa profecia
que nos ajuda hoje a melhorar a nossa vida, que pode organizar a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre isso. Não é incomum ver muita gente dentro da igreja, ver muita gente que segue a Jesus há muitos anos, viverem uma vida desorganizada, viverem uma vida bagunçada, uma vida financeira desorganizada, uma família desorganizada, um casamento desorganizado, uma vida profissional desorganizada, uma rotina desorganizada, uma vida desorganizada. Não é incomum a gente ver pessoas que andam com Jesus, que caminham com Jesus, mas não desfrutam de tudo aquilo que Deus pode oferecer, porque a palavra de Deus nos ensina e nos diz para vivermos uma vida organizada. Há uma ordem, Paulo, quando escreve para Tito, ele diz assim, foi por esta causa que eu te deixei em Troade, para que organizasse, para que colocasse em ordem as coisas ali. Então, o Deus que nós servimos, é um Deus de ordem, é um Deus de organização. E Deus também nos ensina na sua palavra a vivermos uma vida organizada. Quando a gente vive assim, essa vida desorganizada, essa vida bagunçada, a gente não vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Olha só, tem um texto de Isaías 1,19, que Deus fala para o seu povo assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. O que isso tem a ver é com ouvir Deus e praticar os princípios da palavra de Deus. E nós vamos viver uma vida abençoada e organizada. Então, quando a gente ouve e pratica princípios das Escrituras, nós vamos ter qualidade de vida. E se você recebesse essa profecia da parte de Deus, um profeta se levantasse na tua vida e dissesse assim: coloque a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem, porque está bem próximo o tempo de você partir. Qual seria o impacto que uma palavra dessas teria na sua vida? Qual área da tua vida você acha que teria que organizar hoje diante de Deus? Se é que tem, isso é uma coisa sua, que você vai ter que sondar e ver. Quem sabe um pecado que você tem que arrancar da tua vida, um mau hábito, um hábito ruim, um hábito nocivo, prejudicial. O que é que você teria para arrancar da tua vida, para mudar, para organizar hoje? Tem um texto de Efésios 5, versos 15 e 16, eu não vou citar todo ele aqui, mas o apóstolo Paulo diz assim, tenham cuidado com a forma como vocês vivem. Vivam de maneira prudente. Tenham cuidado com a forma como vocês vivem. E Paulo orienta no restante dessa palavra: vivam uma vida prudente. A parábola das 10 virgens, quem lembra dessa parábola? Todo mundo lembra da parábola das 10 virgens? 5 imprudentes, 5 prudentes. Cinco foram apanhadas com as suas lâmpadas acesas, vigiando, e 5 foram apanhadas com as suas lâmpadas apagadas, faltando óleo. As nécias, como a gente diz. Então essa parábola também nos ensina uma vida prudente, uma vida vigilante, uma vida em que a casa está em ordem, uma vida em que a vida está em ordem. Quem sabe eu teria que perdoar uma pessoa, liberar perdão do fundo do meu coração para alguém. Quem sabe eu teria que ir até alguém e pedir perdão. Se você recebesse uma profecia como essa, dizendo o teu tempo está chegando ao fim, coloca a tua vida em ordem. Que impacto isso teria na tua vida? Será que a gente teria que chorar amargamente como o rei Ezequias fez? E dizer, Senhor, a gente poderia dizer isso para ele, Senhor, eu tenho te servido há tanto tempo e eu tenho sido fiel ao Senhor. E por isso ele encontrou a misericórdia de ter sido acrescentado à sua vida mais 15 anos. Mas Deus, será que acrescentaria mais 15 anos à nossa vida? Gente, tem gente que tem uma vida em desordem. E, por favor, eu não quero falar isso aqui para ninguém. Isso aqui não é recado para ninguém, não é indireta para ninguém, tá bom? Eu sei que tem gente que às vezes pensa, o pastor está dando indireta para mim, mas não é. Por exemplo, o teu cônjuge, a tua esposa, o teu esposo, tem a sua conta no banco, as suas senhas, tem acesso ao teu celular.
tem acesso ao teu saldo, tem acesso, a tua vida é transparente, tem transparência total. Você consegue viver uma vida em total transparência hoje? Então, quem sabe a gente tem que alinhar algumas coisas dentro da nossa casa para viver uma vida, colocar a vida em ordem, gente, né? A gente sabe de casais que um não sabe quanto o outro ganha. Isso é bem comum. A gente sabe de casais que são extremamente radicais. É o meu dinheiro, é o teu dinheiro e acabou. Então, assim, a nossa vida está alinhada, está em ordem, é transparente nesse sentido. O que que Deus está dizendo o que que Deus está querendo dizer para Ezequias quando diz para ele: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem? Olha só, o rei Ezequias, ele, mesmo tendo recebido essa profecia aqui de Isaías, e mesmo Deus tendo atendido e dando a ele mais 15 anos, o rei Ezequias não colocou a casa dele em ordem. O rei Ezequias, mesmo tendo passado por essa experiência de cura de uma doença mortal, ele não colocou a vida dele nem a casa dele em ordem. E mesmo, olha o sinal que ele teve: o sol retrocedeu por causa dele. Ele teve um sinal, eu não lembro de ter visto um outro sinal igual a esse na Bíblia. E mesmo diante de um sinal tão poderoso, ele não obedeceu e não colocou a casa dele em ordem. Ele foi negligente. Ezequias, se você ler a história dele na Bíblia, ele foi de fato um rei muito bom. Ele foi um rei fiel, ele acabou com a idolatria que estava em Israel. Ele teve muitas atitudes boas no reinado dele. Mas, ele era um rei piedoso, mas ele foi negligente dentro de casa. Ele negligenciou a sua própria família, tá? E olha só, o filho de Ezequias, um rei chamado Manassés, ele nasce 3 anos depois dessa profecia. Depois de 3 anos que Ezequias foi curado, nasce o seu filho Manassés. A Bíblia diz que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Só que Manassés, a Bíblia diz, foi o pior rei que Judá e Jerusalém já puderam ver. A Bíblia diz que ele foi o rei mais ímpio, mais violento, mais idólatra e mais feiticeiro que Israel já viu. Vamos dar uma olhada comigo aqui no capítulo 21 de 2 Reis, tá? Se você quiser, pode só acompanhar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Começou a reinar com 12 e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Refsibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez o poste sagrado para Aserá. Ele criou mini-templos por todo Israel a outros deuses. Um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Ele se inclinou diante dos exércitos celestes e lhes prestou culto. Ele construiu altares dentro do templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Olha só, nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Ele construiu muitos altares a outros deuses dentro do templo de Jerusalém. Tá? Verso 6. Ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médios e a quem consultava os espíritos. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então foi o rei. E o texto de Reis, vamos ver se é o 16 aqui, que diz, verso 16, mesmo capítulo: Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu o templo de um extremo a outro.
Além disso, levou Judá a cometer o pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Ele encheu a terra de sangue, diz uma outra tradução, de sangue inocente. Então, você percebe que, mesmo tendo tido uma ordem, coloca a tua casa em ordem, esse rei deu à luz ao pior rei de Israel. Ele não ensinou a lei para o seu filho, ele não discipulou o seu filho, ele não cuidou da vida espiritual do seu filho, tanto que o seu filho desfez todo o bem que ele fazia e ainda piorou muitas vezes mais a idolatria e os problemas em Israel. Tudo isso porque o pai dele não colocou a casa dele em ordem. Gente, olha só, eu vejo muitas vezes, eu já vi isso várias vezes, tá? Pais que dentro de casa reclamam de tudo, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal disso e daquilo, e depois querem que os filhos amem a Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso muitas vezes vai afastar os nossos filhos da presença de Deus. A Bíblia mostra também um outro rei de Israel, que foi um grande rei, o rei Davi. Davi era um homem de muitas qualidades. Ele escreveu muitos salmos na Bíblia. Os salmos, se a gente parar, mesmo pessoas que não acreditam em Deus têm um conforto através dos salmos. Davi escreveu salmos que ao longo desses milhares de anos têm confortado pessoas em todos os momentos da sua vida, no sofrimento, no leito de morte. Ele foi um escritor, foi um grande homem de Deus. Ele foi um guerreiro. Davi era um grande guerreiro, se você ler a história de Davi. Olha só, Davi matou gigantes, Davi matou ursos e Davi matou leões. Mas Davi não encarou, gente, os filhos dentro de casa. Davi foi um pai extremamente permissivo com os seus filhos. Ele não corrigiu os seus filhos e isso lhe trouxe muito desgosto. A casa de Davi foi uma casa em que nós encontramos estupro, assassinatos e omissão na criação dos seus filhos. Quem conhece sabe da história do Aminon, que se apaixonou por uma de suas irmãs, Tamar. E ele se apaixonou a tal ponto que um dia ele fingiu que estava doente, pediu para o pai dele, para que a irmã dele cuidasse dele, a Tamar cuidasse dele. Ele maquina um estupro na sua mente e ele estupra a sua irmã. E Davi não fez nada diante disso. 2 anos depois, a gente vai ver que quem teve que fazer justiça foi Absalão. Absalão, ele planeja uma caçada, e nessa caçada, 2 anos depois, o Absalão mata o Aminon. E Davi, de novo, não fez nada. O Absalão fugiu, ficou 6 anos numa cidade vizinha, e Davi, nesses 6 anos, nunca procurou o menino para acertar contas, o Absalão. O Absalão um dia sente saudades do pai e manda um recado através de Joabe. Sabe o que ele disse? Diz ao meu pai, ele manda um recado através de Joabe, dizendo assim: diga para o meu pai que ele me mate, mas que ele me olhe no rosto. E Davi não fez nada. Até que é o Joabe que tem que armar essa volta do Absalão para casa. Sabe o que Davi faz? Dá um beijinho no rosto do piá. Está de boa, está tranquilo. O que Absalão faz? A história vai mostrar que Absalão vai para a porta da cidade e começa a maquinar uma rebelião contra Davi. E ele começa a fazer a cabeça do povo, dizendo assim: se eu fosse rei em Israel, ia ter justiça nessa terra. Se eu fosse rei aqui, ia ter justiça. O Absalão, ele consegue fazer a cabeça de algumas pessoas, ele arma uma rebelião contra o seu pai, ele toma o trono, Davi tem que fugir. E olha só o que o Absalão vai fazer. Ele vai dormir com todas as esposas do seu pai no palácio, no térreo, para que a nação de Israel visse a vergonha e a humilhação que Davi estava enfrentando. O fato de que Davi recusou conversas difíceis,
recusou confrontar, lhe trouxe uma dor de cabeça, uma rebelião, e lhe trouxe muito sangue para dentro da sua casa. Então, gente, a gente tem visto aqui no curso Homem ao Máximo, que a gente está fazendo sexta-feira, que a gente precisa ensinar os nossos filhos sobre pecado, a não relativizar o pecado e não chamar o pecado de problema. O meu filho tem um problema, o meu filho está com uma dificuldade, e muitas vezes não é problema e não é dificuldade, é o pecado que está reinando no coração dele, e muitas vezes nós precisamos intervir, ter aquela conversa difícil, precisamos ter aquele confronto. Eu estou falando aqui de família, mas esse princípio de não nos omitirmos diante daquilo que está errado, ele pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida, porque tem situações que a gente vai levando com a barriga, levando com a barriga, levando com a barriga, e de repente o problema ficou muito sério. Você já teve que lidar com um pequeno vazamento dentro da tua casa que não foi, que você de repente demorou para arrumar? O problema que aquilo vira, uma goteira, um vazamento pequeno, pode se transformar numa dor de cabeça muito grande. Uma gambiarra numa rede elétrica de uma casa pode colocar fogo numa casa inteira. E muitas vezes, queridos, olhem bem para mim aqui, a nossa vida é cheia de gambiarras. Gambiarra dentro de casa, porque a gente não resolve, a gente dá um jeitinho. A nossa vida é cheia de gambiarras, nos relacionamentos, nas situações que a gente precisa, que a gente não resolve. A gente não acerta contas. Deixa eu te dizer uma coisa. Ter a casa em ordem, colocar a vida em ordem, eu não estou falando de ter um lar perfeito, de ter uma vida perfeita, de ter um lugar em que você não vai cometer erros nenhum, tá? Eu não estou falando aqui de uma casa que não enfrenta crises, de um lar que não enfrenta conflitos, isso não existe. Não significa que a gente seja pessoas que não vamos errar. Pelo contrário, né? Pergunta para minha família aqui quem sou eu. Agora, o que a gente não pode é sermos omissos e deixar de tratar com questões que precisam ser tratadas. A gente não pode deixar, diante de princípios bíblicos, deixar de colocar a nossa vida em ordem. Deus, Ele manda na Bíblia que a nossa vida esteja em ordem. Olha só, esse conselho, ou essa ordem, que Deus deu para Ezequias e que também nos dá, é para nos ajudar a desfrutar de uma vida melhor. Porque se Ezequias tivesse corrigido a sua casa, se Ezequias tivesse discipulado o seu filho, se ele tivesse levado esse filho pelos caminhos de Deus, ele teria abençoado uma nação inteira e gerações de israelitas, porque ele abençoou o seu filho. Se você ler Jeremias 5, 15, verso 4, você vai ver que Deus diz: eu vou levar essa nação para o cativeiro por causa dos pecados de Manassés. Se Ezequias tivesse feito a lição de casa, os seus netos poderiam ter sido abençoados, a sua nação poderia ter sido abençoada, as futuras gerações seriam abençoadas. Muitas vezes o que acontece é isso. Você já parou para pensar que o criar teus filhos no caminho de Deus pode fazer com que os teus netos não passem por dores de cabeça? Você parou para pensar que áreas da sua vida ou da minha vida que nós não paramos para tratar, lá na frente vão nos dar muitas dores de cabeça? Deus é bom e Ele nos guia constantemente. Diz que quando nós paramos para ouvir os mandamentos de Deus, gente, a gente evita dores de cabeça na vida da gente. As ordens que a Bíblia dá, as orientações da Bíblia, não é porque Deus é um tirano e simplesmente quer que a gente ande em obediência cega, mas é porque Ele está dizendo: meu filho e minha filha, você vai ter uma vida melhor, você vai evitar dores de cabeça, você vai evitar tragédias, você vai evitar na tua vida muitas situações ruins se você apenas colocar em prática princípios que a palavra te dá. Colocar a casa ou a vida em ordem passa por ter uma vida transparente, gente. Sem nada a esconder,
e sem nada para se envergonhar. Quantos de nós pode dizer diante de Deus que vive uma vida transparente e que não tem nada de que se envergonhar, sem pecados escondidos, sem pecados de estimação, sem pecados não tratados, sem falta de perdão, sem relacionamentos quebrados? Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Procura apresentar-se a quem? A igreja aprovado? Ao pastor aprovado? Ao esposo ou à esposa aprovado? Procura apresentar-te aos filhos aprovado? Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Gente, essa ordem é para nós, colocar a vida em ordem. Sabe o que é mais engraçado na vida de uns crentes? Que muitas vezes a gente não está com a vida em ordem, mas quer corrigir a vida dos outros. A gente tem conselho para dar para os outros, para como deixar a vida dos outros em ordem. Nós gostamos muito disso, de dar conselhos que vão ajudar, que vão resolver problemas dos outros. Só que a ordem não é coloque a vida do outro em ordem. Não é coloque a casa do teu irmão em ordem, a vida do teu irmão em ordem. A ordem de Deus é coloque a tua vida em ordem. Coloque a sua própria vida em ordem. Algumas pessoas que não estão com a sua vida em ordem, elas não têm condições de exercer ministério na igreja. Leia, por exemplo, as exigências que se faz para um diácono na Bíblia. Leia as exigências que a Bíblia faz para que uma pessoa seja um presbítero ou uma presbítera. Pessoas que não têm a sua vida em ordem, dependendo do nível de desorganização, elas não têm condições de exercer ministério. Precisa primeiro colocar a vida em ordem. E quando Deus nos dá uma palavra dessas, coloca a tua vida em ordem, pode ter certeza que Deus está querendo o teu bem. Pode ter certeza que lá na frente Deus pode estar querendo te livrar de algumas ciladas. Que Deus está querendo te trazer qualidade de vida. Colocar a vida ou a casa em ordem passa por entender, gente, quais são as tuas prioridades enquanto você estiver vivo. Eu queria te dizer isso. Você sabe quais são as prioridades da tua vida hoje? A Bíblia fala em Eclesiastes sobre correr atrás do vento. E nós corremos muito atrás do vento, atrás de coisas que ao final não vão servir para nada, não vão adiantar em nada. Nós somos campeões de correr atrás do vento. E o próprio Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, se esforçar e trabalhar e correr para ganhar o mundo inteiro, se ele ao mesmo tempo está perdendo a sua alma, a sua salvação? E aqui fica uma pergunta: o que é mais importante na tua vida hoje? O Ezequias lá não vigiou? E dentro de sua casa, né? E de dentro da sua casa saiu o rei mais perverso de Israel. Davi deixou de confrontar os seus filhos, não vigiou também. E passou por grandes humilhações, perdeu o seu reinado. Eu escutei há muito tempo atrás um testemunho de uma psiquiatra que trabalhava dando palestras para pessoas com dependência química. Uma mulher que estudou fora do Brasil, bem titulada, mas olhem o que ela disse na palestra. Eu sou psiquiatra, trabalho com pessoas que têm dependência química e tenho 2 filhos no crack. Ela disse: eu mandei os meus filhos estudar. Eu fiquei muito tempo estudando fora e quando voltei mandei meus filhos estudar. E eles fora do Brasil se viciaram em crack. Você já parou para pensar numa coisa dessa, como é sério? Às vezes a gente está buscando o mundo inteiro, tentando ganhar o mundo inteiro, dar o melhor para os filhos. E de repente ela perdeu a sua casa. Eu vou terminar minha mensagem
fazendo uma pergunta, voltando lá para o funeral. Se fosse eu que tivesse uma morte súbita, que talvez acontecesse uma fatalidade, e aí a minha vida depois começasse a ser exposta diante das pessoas, a minha vida teria sido encontrada em ordem? O que é que a gente está esperando para colocar a vida em ordem? Áreas que a gente sabe que tem que colocar em ordem, não coloca. Porque talvez um dia a gente não vai ter escolha. Deus vai dizer, filho, eu te avisei, né? Você poderia ter consertado. Tem um filme de Natal que eu acho maravilhoso, um filme da Disney, chamado Os Fantasmas de Scrooge. Quem puder assistir, assista esse filme. Um homem que foi perverso e avarento. Alguns chamam esse filme de O Natal do Avarento. Ele foi avarento a vida inteira. Ele foi perverso a vida inteira, sem misericórdia. Um dia vem um fogo lá, o Espírito, para mim aquele filme é muito cristão, e visita com ele, leva ele para voar, e faz ele visitar toda a vida dele, desde a infância, os sofrimentos, a forma como ele ficou rico, a forma como ele acumulou dinheiro, a forma como ele tratou mal as pessoas. A gente não vai ter essa oportunidade, quem sabe, de ver um fantasma, um fogo nos levar para passear pela nossa vida. Mas o fato é que aquilo traz uma tremenda de uma conversão e ele se transforma no final da sua vida num homem muito bondoso e generoso. Ele colocou a vida dele em ordem. Os Fantasmas de Scrooge, ou O Natal do Avarento, se você puder assistir, vale muito a pena. Uma animação da Disney. Queridos, olha só, Noé, ele ouviu uma voz, ele obedeceu e ele salvou a sua família, ele foi um homem prudente. Ele ficou 120 anos construindo uma arca, num lugar que não chovia, mas ele não ignorou a voz, ele salvou a sua casa. Ele foi um homem prudente. E que a gente possa ser como Noé, né? 1 Timóteo 4,16 diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo, cuide de você mesmo. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua casa, a tua família, teus relacionamentos. Coloca a tua vida em ordem. Coloca as tuas finanças em ordem. Pede a Deus, ore por isso, para que a tua vida seja uma vida que está em ordem. Para que você possa, como diz a carta de Timóteo, a Timóteo, segunda carta de Timóteo 2,15 diz, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé? Tem alguma coisa que você tem que colocar em ordem na tua vida? Às vezes até o ambiente físico mesmo. Um ambiente físico desorganizado. Quem sabe é um casamento desorganizado. Quem sabe uma relação familiar desorganizada. Uma vida espiritual desorganizada. Uma vida espiritual bagunçada. Você não tem a tua vida espiritual em ordem, não tem a tua vida espiritual com clareza diante de Deus. O fato é que Deus, Ele nos exorta, coloca a tua casa, coloca a tua vida em ordem, seja lá qual área da sua vida. Ou você pode fazer como Ezequias, que ignorou e depois colher as consequências, ou você pode fazer como Noé, que ouviu e salvou a sua casa. Amém? Vamos orar?